Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Eu estava escutando e lembrando de uma música de Lupicínio Rodrigues, um grande compositor gaúcho, em que ele diz que por que será que o pensamento parece uma coisa à toa, por que será que quando a gente voa, quando começa a pensar? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Que o nosso pensamento é livre. Pode vir múltiplas ideias por associação, por assonância. Nosso pensamento é uma cascata de coisas, de produção interna e de reflexo da situação ambiental. Mas na maioria das vezes, nós conseguimos controlar o pensamento. Ou seja, se passa uma ideia parasita, uma ideia besta, uma ideia idiota, uma ideia ofensiva, uma ideia agressiva pela cabeça, e é possível passar, nós conseguimos, regra geral, retirá-la do âmbito do nosso pensamento, do nosso centro de atenção. Então, a capacidade de produzir pensamentos ou imagens que sejam múltiplas e que sejam muitas vezes agressivas ou que sejam maldosas para a pessoa, todo mundo tem, mas são passageiros e não permanecem. Regra geral, quando nós estamos fazendo alguma coisa, muitas vezes nós nos sentimos compelidos a fazer alguma coisa, mas em geral nós decidimos se queremos ou não queremos fazer a coisa. Mas existe uma situação particular em psiquiatria, que é o chamado transtorno obsessivo compulsivo, que vou procurar ver se nesses minutos aqui nós tornamos mais claros algumas coisas. Primeiro, TOC não é um substantivo, é uma sigla. Na realidade é um acrônimo, né? Porque nós falamos de uma vez só. TOC é um acrônimo, transtorno obsessivo compulsivo. Por que não é um substantivo? Porque, regra geral, as pessoas dizem assim, fulano está fazendo um estoque. Não existe isso. Transtorno obsessivo compulsivo é uma situação clínica, que é composto de duas possibilidades, ou de sintomatologia obsessiva, ou de sintomatologia compulsiva, ou das duas. É uma situação clínica em psiquiatria que até a década de 70, 80 se imaginava ser muito rara, porque só vinha a tratamento em situações gravíssimas, então se tornava raro. Mas hoje nós sabemos que TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, afeta de uma forma clinicamente significativa pelo menos cerca de 3% das pessoas na população mundial. Portanto, é muita gente. E o que é cada uma dessas facetas do TOC? A palavra obsessivo em psiquiatria se refere a fenômenos que acontecem na mente. A palavra compulsivo se refere a fenômenos que acontecem no comportamento, na ação motora. Então, os sintomas obsessivos são sintomas todos mentais. Os sintomas compulsivos e os sinais compulsivos são todos de natureza comportamental, de ações motoras, de motoricidade, se refere à ação física. E o que é uma ideia obsessiva? Eu estava me remontando a Lupicínio Rodrigues. O pensamento nosso vagueia, né? Parece uma coisa à toa, como diz Lupicínio. Só que a pessoa que tenha o chamado transtorno obsessivo compulsivo, alguma dessas ideias parasitas que pairem por ali, ela pode ser capturada, vamos dizer assim, como se fosse um papel pega-mosca, que tem várias moscas se pairando e uma delas fica presa. Essa característica de que é um pensamento, uma ideia, uma imagem, uma ação mental que eu vou explicar depois, mas que a pessoa não quer pensar, ou por achar ridícula, ou por não achar oportuna, ou por achar ofensiva, ela não quer pensar, mas não consegue tirar da mente. Essa impossibilidade de lidar com essa ideia ofensiva ou desagradável para a pessoa
leva a níveis de angústia absurdos. Todos os fenômenos são mentais, então é um pensamento, portanto, é uma ideia que paira pela cabeça da pessoa, vai acontecer isso, ou aconteceu isso. É uma imagem, a pessoa simplesmente começa a pensar numa imagem que é desagradável ou ofensiva, e essa imagem não sai do foco. Ou uma operação mental. Se eu pensei isso, eu tenho que pensar aquilo. Se eu pensei num número par, ou sou obrigado a pensar no número ímpar, por exemplo. Ações mentais. O caráter obsessivo, obsessionare em latim, significa cercar, não sair de perto, ficar girando em torno. Então, uma ideia obsessiva, um pensamento é obsessivo, uma imagem é obsessiva, uma operação mental é obsessiva, quando ela é desarmônica com a pessoa, ela é distônica com a pessoa, ela é desarmônica com a pessoa não quer pensar naquilo, mas não consegue tirar da cabeça. Esse contínuo embate entre uma força que quer retirar um pensamento e o pensamento que não se move gera a emoção, a ansiedade, a angústia, situações limites de angústia para a pessoa. Uma outra forma do pensamento obsessivo aparecer é a dúvida contínua. Por exemplo, a porta ali está fechada. Se porventura eu tivesse dúvida que a porta estava aberta, ali é a antessala. Eu posso abrir a porta aí, ir até a porta de entrada, verificar se está fechado ou não e regressar. Então essa dúvida racional, ela cede diante da verificação. Podia estar fechado ou aberta, isso esclarece para mim. Mas se porventura eu tivesse toque, a dúvida persistiria. O ato de eu fechar ou não fechar a porta, imediatamente se introduzia novamente a dúvida. E será que eu fechei mesmo? Será que eu escutei? Essa contínua dúvida na verificação é como se não houvesse, a pessoa não registrasse a verificação. Será que eu saí daqui agora? Eu ligar para minha secretária e perguntar, eu saí da sala? Eu sei que eu não saí, mas a minha sensação é que eu posso ter saído e posso não estar lembrando. Essa contínua sensação de dúvida, que muitas vezes se expressa por aquele paciente que nunca esclarece nada, ele está sempre duvidando de tudo o que acontece. Essa dúvida, quanto mais, que é desagradável para a pessoa, não é a dúvida do chato, vamos dizer assim, que apenas quer contestar. Mas é aquela dúvida em que o indivíduo realmente sente como dúvida e é sofrido para ele não esclarecer. Isso pertence ao cortejo dos sintomas obsessivo-compulsivos. Os sintomas obsessivos, aliás, os sintomas compulsivos são referentes à ação. É a repetição, é o que as pessoas no dia a dia chamam dos toques. Porque normalmente as pessoas se referem aos rituais. Ritual é porque é uma série de ações repetidas e que tem que ser repetida, tem que ser reinicializada caso a pessoa seja interrompida. Então, caso eu tenha que ir ao banheiro, eu tenho que fazer teria que fazer uma série de ações antes. No banheiro, teria que lavar a mão tantas vezes. Isso seria um ritual. O que caracteriza o ato compulsivo? A mesma situação, o ter que. Eu sei que minha mão está limpa, a sensação, eu sei, mas a dúvida de que ela está suja é tão forte que eu me obrigo a lavar de novo. Mas ao lavar, eu me sinto mal porque eu sei que ela está limpa. Essa contínua briga entre eu sei, mas eu sinto diferente, pertence à esfera do toque, que é o que leva a situações, na minha opinião, são as situações mais intensamente ansiosas que um ser humano pode sofrer. É um toque grave. Então, quando nós temos um paciente com toque, não é simplesmente um ritual aqui e acolá, não é simplesmente um pensamento que persiste um pouco mais de tempo. Mas precisa ter uma consistência, ou seja, precisa estar presente um tempo razoável da vida da pessoa, precisa ter uma influência decisiva, ou seja, a pessoa começa a se autolimitar para repetir rituais, sejam rituais do ato compulsivo, seja elaborar a dúvida continuamente, a dúvida obsessiva.
Então, para que nós diagnostiquemos, não basta a presença de coisas esporádicas. Aliás, como tudo em psiquiatria, um mero elemento isolado não é diagnóstico em psiquiatria. Mas a repetição, a consistência e a importância clínica, ou seja, a repercussão na vida da pessoa, isso leva ao tratamento. E o tratamento do toque, ele é sempre composto de duas pontas, como tudo em psiquiatria. A medicação, nos toques de médio a grave, a medicação é absolutamente indicada, é necessário e provavelmente será usada a partir daí, sem suspensão por toda a vida. Muito provavelmente. Situações de toque mais leves, ou na infância, elas podem ser lidadas com uma terapia específica para toque. Mas mesmo o toque grave, ele precisa também ser acompanhado das terapias específicas para toque. E qual é a função do remédio em relação ao toque? Ou reduzir a intensidade do sintoma, ou seja, o paciente vai dizer depois, uma coisa importante, o tratamento de toque é lento, a resposta clínica é muito lenta. Não as depressões, por exemplo, os quadros de ansiedade, em torno de 1 mês, 2 meses, ele já tem uma visão clara de que está melhorando. Toque, às vezes, você precisa chegar nas doses limites dos remédios. Enquanto que nas outras medicações, nós tratamos os outros transtornos ansiosos ou depressivos, a dose é X, é possível e bastante provável e comum que nós tenhamos que chegar em 4x para poder tratar o toque. Então, o toque precisa de doses muito altas de medicação, na boa parte das vezes. É duradouro, o tratamento é um tratamento crônico, o toque é um transtorno crônico, ou seja, crônico em medicina significa aquilo que nós não temos perspectiva de cura. Nós podemos apenas tratar. E tratar toque significa diminuir a intensidade do sintoma. A pessoa diz, eu ainda tenho tudo, mas é muito mais leve, eu consigo controlar. Ou a pessoa vai dizer, se eu lavava 40 vezes minha mão, hoje, quando chega com 5 vezes, eu já consigo parar. Ou seja, a intensidade intrusiva, essa palavra intrusiva significa a força entra na cabeça da pessoa, o remédio consegue reduzir e, portanto, aumentar a capacidade da pessoa lidar com ela. Daí a importância da terapia específica, da psicoterapia específica. Mas ou nós vamos reduzir a intensidade, ou a intensidade se mantém igual, mas o espaçamento das situações acontece. A pessoa pode dizer que quando acontece tem a mesma gravidade, mas já não está afetando todos os dias. Por isso que a consistência é importante. É importante que na maior parte do tempo da vida da pessoa para ser tratado, na maior parte do tempo da vida da pessoa portadora de toque, o grau de sofrimento seja tão grande que vale a pena o tratamento. Em resumo, toque não é um substantivo, é um acrônimo de coisas que acontecem na mente, que são as coisas obsessivas, e coisas que acontecem na ação, que são as coisas compulsivas. O tratamento é lento e demorado, normalmente com doses mais elevadas do que as habituais das medicações e muitas vezes associações de remédio. E deve ser sempre acompanhado de uma psicoterapia dirigida para toque. Espero que haja sido útil para vocês mais uma vez sobre esse tema que é tão importante e doloroso para quem o sente. Tchau.